Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri. Ele que é autor da Madras Editora, estudioso de todas as ordens iniciáticas, sabe muito. Uma grande pessoa, realmente está com a gente há 30 anos na família Pax. E hoje ele vai estar falando sobre o tarô, as quatro cortes. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre. Eu já estou aqui me preparando para anotar tudo o que eu preciso aprender hoje. Graças a Deus, né? E aí vai ficar tudo direitinho, pronto. Caneta e papel apostos para anotações. E aí, Ale, bem-vindo. Opa, Cruz de Malta, do bem-amado Mestre Saint-Germain. Adorei! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo em você. Tudo bem? Tá tranquilo aí a altura? Tá, excelente, tá legal. Adorei a Cruz de Malta, ó. Sim, é aqui, né? Um dos modelos de cruz templária, que é essa estante, né? Tem uns livros aqui, talvez você consiga Sim, ver. Subindo é só livro de templário. Só assim, ó, tem dezenas aqui, né? Que é um dos grandes amores da minha vida, é estudar sobre a Ordem do Templo, né? Desde sempre você me muito bom. conhece, né? E aquele boa Muito bom. tarde aí para você, para os amigos e amigas da Pax Universal, que estão sempre conosco às 17 horas, para desvelar esses mistérios, né? Com certeza, né? E agora vamos lá no tarô, né? Que lá você tem um livro sobre tarô da Madras, né? Tenho sim, e estamos escrevendo. A gente já tem um livro de arcanos maiores, e agora a gente está escrevendo devagarzinho, porque é um pouco mais complexo explicar, um livro de arcanos menores, né? Tá. E eu acho que o título desse segundo livro que virá vai ser alguma coisa em torno disso mesmo, né? Os mistérios, desvelando os mistérios dos arcanos menores, mas aí a gente deixa que na hora vem a inspiração, né? Porque Claro. arcano é muito interessante, as pessoas falam, poxa, é interessante que a gente nunca ouve você falar carta de tarô, né? Na verdade, o termo que você utiliza no caso do tarô, existem dois termos. O termo arcano, que vem do latim arcanum, que quer dizer mistério. Então você fala os 78 arcanos do tarô. E também tem um outro termo, que é o termo lâmina. Você pode falar as É, 78 lâminas do tarô. Porque existem outras escolas. Por exemplo, quando você trabalha com a cartomancia, e os ciganos sempre dominaram a cartomancia, eles usam o baralho comum. Então eles falam as cartas do baralho comum. sim, Um outro método é aquele Petit Lenormand, né? Que é um sim. baralho menor, aonde você também vai utilizar o termo carta. O que eu acho incrível é que são três escolas válidas, cada uma com as suas tradições, e é interessante a gente compreender essas diferenças. Inclusive, qual é a diferença de um baralho comum para o tarô? É fácil explicar. O baralho comum, ele não contém os arcanos maiores. Aí já tem uma grande diferença. O baralho comum, ele tem quatro naipes. Aí, tudo bem. Uma semelhança com os quatro naipes do tarô. Só que o baralho comum, ele tem 52 cartas. Por quê? Nós vamos ter do As ao 10 e depois a gente tem o Valete, a Rainha e o Rei. Então todos os naipes são compostos dessa maneira. Se você Uhum. somar, né, você vai encontrar 52 cartas. O tarô já não, que é o assunto que a gente vai falar hoje, que são aí as cortes do tarô. Porque as cortes do tarô, elas são formadas pelo rei, até aí é igual, pela rainha, mas entra o cavaleiro e entra também o pajem, que em alguns tarôs você às vezes, né, tem as princesas, né? Mas então o que vai Uhum. acontecer? As famílias do tarô, as cortes do tarô, elas têm um elemento a mais quando você compara com as famílias do baralho comum. As famílias do baralho comum têm rei, rainha, valete. No tarô você tem rei, rainha, cavaleiro e pajem. Então Página. daí porque Ou são princesa. 56 arcanos, né?
Uhum. Então são algumas diferenças. E por falar, né, nas cortes do tarô, tá? Bom, chave que nós vamos utilizar para entender estas cortes é a mesma chave. A Carmen já até sabe, ela pega o arcano Já estou dela. ligando o meu Já ai está arcano. ligando seu arcano, né? A chave é esta aqui. Deixa eu mostrar a minha, enquanto a Carmen vai ligando a dela. Só que eu vou dar um aviso para os amigos que estão assistindo. A minha árvore da vida, tirando esse eixo central, que aqui não tem jeito, é o eixo do centro, mas esses eixos laterais aparecem invertidos porque eu fico me filmando para eu poder ver a Carmen e também algumas mensagens que vocês escrevem, né? Mas, só explicando isso, porque às vezes a pessoa olha esse desenho e fala, nossa, mas a árvore da vida dele está invertida. Não, o que inverte aqui é a câmera, mas a da Carmen aí que eu enviei está certinha. Então, vocês têm duas referências para utilizar. Bom, é muito engraçado, Carmen, porque quando a gente fala de arcanos menores e o pessoal vê que vai ter que estudar 56 arcanos, já é aquele pânico. E é muito engraçado. Desanima. E é muito engraçado também que quando você fala, vamos agora estudar os arcanos das 4 cortes. Tem gente, o povo é o que eu falo, se deixar o povo foge da sala de aula. E não dá para entender por quê. Porque os arcanos maiores, se você for comparar a simbologia, eles são muito mais complexos. Então, Uhum. às vezes, as pessoas falam, não, mas é que eu não consigo entender os arcanos da corte. Quando aparece em uma consulta, eu me atrapalho, às vezes, na interpretação. Então, para todo mundo começar a ficar bem tranquilo, tudo é possível ser entendido quando você tem uma chave. E a chave para entender, essa aqui é a chave para a gente entender, tá? Então, a primeira coisa que eu vou querer que todo mundo faça, vamos esquecer a nossa live da semana passada. Então, agora esquece os É o números de 1 a 10. Esquece os números, no tarô seria do As ao 10. Vamos esquecer isso agora. Vamos pensar. Arcanos da corte. As cortes do tarô. Ok. Na árvore da vida, onde estes arcanos que representam personagens de uma corte, onde eles vão se situar. Então vamos lá. Primeiro a gente vem aqui para Séfira 2. tá. Então, a Séfira 2, nós aprendemos semana passada que os 2 de todos os naipes estão aí. Então, 2 de bastões, 2 de taças, 2 de espadas, 2 de moedas, todos os 2 ficam aí. Dois. Só que hoje a gente não vai lidar com o número 2. Nesta Séfira número 2, aqui ficam todos os reis. Então, os 4 reis, independente da corte que a gente estiver falando, existem 4 cortes. Os 4 reis ficam aqui na Séfira 2 que a Carmen está mostrando. E atravessando aqui para aproveitar, as rainhas ficam na Séfira 3. Todas as 4 rainhas ficam na Séfira 3. Aqui no centro da árvore da vida ficam todos os cavaleiros. Todos. Uhum. E é interessante que esse centro, né, Carmen, lembra bem um aspecto meio de tábua redonda, né? E os cavaleiros se sentavam ao redor da tábua. É até fácil de te lembrar, quem quiser fazer relação, né? Sim. E aqui na Séfira 10, essa Séfira solitária aqui embaixo, Malkuth ou Malhut, o reino, aqui ficam todos os pajens. Então, a gente fez uma espécie o quê, Carmen? Se a gente for analisar Séfira 2, Séfira 3, Séfira 6 e Séfira 10, lembra até um pouco o Y, né? Sim. O traçado. Então, a gente já situou os arcanos da corte, a gente situou na árvore da vida. Então, essa é a primeira coisa. Agora tem um segundo segredo. Todos os reis, aí agora a Carmen vai ter que baixar o arcano para anotar, eu sei que ela vai anotar.
Todos os reis, eles são associados ao elemento fogo. Então agora todo mundo pega e anota isso. Rei igual fogo. Reis. Reis igual fogo. Pronto. Todas as rainhas são associadas ao elemento água. Todas são associadas ao elemento água. Os cavaleiros, eles são associados ao elemento ar. Cavaleiros igual, elemento ar. E, finalmente, os pajens são associados ao elemento terra. Então, o que a gente começa a verificar? Novamente, nós vamos encontrar 4 elementos. Sim. Rei é fogo, rainha é água, cavaleiro é ar, pajem é terra. E a gente vai precisar já usar esses elementos. Muito bem. Como funciona uma corte no tarô? Uma corte composta por esses 4 personagens funciona como se fosse uma família. Então, se eu tenho 4 naipes, bastões, taças, espadas, moedas ou pentáculos, eu posso dizer que eu tenho 4 famílias. E cada família age de acordo com o elemento. Então, como é a corte do fogo? Como é a família do fogo? Aí nós precisamos conhecer as características do elemento fogo, que são características de transformação, de energia, dinamismo, espiritualidade, iluminação, tá? Como é a corte da água? Como é a família da água? Água é emoção. Então, quando eu retiro um arcano desta família, eu vou falar de relações humanas, eu vou falar de amor, eu vou falar do emocional, eu vou falar do sentimento. Então, é uma família que vou falar também de intuição. A intuição tem a ver com a água, coisa e tal. É uma família que ela vai mais por esse viés. Sim. E a família do ar, a corte do ar, que é composta, né, pelo rei de espadas, rainha de espadas, cavaleiro de espadas e pajem de espadas. É uma família mental. Ar está ligado ao plano mental. Então, com essa família, eu falo de comunicação, eu falo de expressão. É uma família muito poderosa, muito bélica, até porque a espada é uma arma. Então, eu tenho tanto o lado positivo dessa família, que é a expressão, a comunicação, quanto também um lado meio negativo do elemento ar, que é você utilizar o poder da comunicação, às vezes por uma intriga, às vezes para falar da vida do outro. Então, é uma família que pode ter esses problemas. E aí eu chego na família final, que é a família da terra, do naipe de pentáculos ou moedas. Bom, elemento terra, estabilidade, segurança, matéria, profissão, prosperidade, fartura, abundância, aquilo que eu vejo, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso medir, que eu posso quantificar. Então, essa família tem muito os pés no chão. Então, é uma família que lida com assuntos mais práticos, com assuntos mais do cotidiano. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que cada família faz. Mas é impossível saber isso sem conhecer as características dos elementos. Fica difícil, né? E eu vou mostrar aqui agora, eu vou devagar, eu vou com calma, vai dar tempo. Vou mostrar as famílias para vocês, começando pela família do fogo. Então, no tarô do Edward Waite. Esse aqui é o tarô Waite Universal, né? Então, olha aqui o rei. Tá focalizando bem aí, Carmen? Tá aparecendo? Tá excelente. Tá ótimo. Esse aqui é o rei de bastões.
Olha as cores das roupas dele, Olha, alaranjado, o nem foi. espaldar do trono, amarelo. Nossa, o que, que são esses desenhos no trono dele? Esses desenhos, eu tenho aqui duas coisas. Eu tenho aqui leão, desenhado no trono dele, e leão é um signo do elemento fogo, e eu tenho no trono dele salamandras, que são elementais do fogo. E olha o Sim. tamanho do bastão que ele segura. Ele é Pois o é. Senhor Supremo do naipe das Maior que nações, ele. maior que ele, né? Como se fosse uma Como espécie quem de diz, eu um. mando, né? Eu comando, como se fosse uma espécie de um cetro do poder, né? É. Aí, olha a esposa dele, a rainha de bastões. Olha. Ela tem aqui no trono girassóis, né? Interessante que o girassol parece, evidentemente, um sol. E o sol rege também, né, o signo de Leão. E a gente vê também o olhar dela, né? Ela olha meio resoluta aqui para o lado, a expressão. Isso é uma coisa que eu queria falar, Carmen. Quando você lida com os arcanos, até para onde o arcano olha, você precisa considerar uma consulta. Ah, é? Porque se o arcano está olhando, aí você vê, sempre vai ter um arcano do lado, né? Então quer dizer que este arcano quer ir em direção àquele. É como se aquele arcano fosse algo a ser realizado. Até isso você tem que observar, né? Incrível. É interessante. Tinha um livro chamado, eu acho que era Tarô, a Máquina de Imaginar, e na realidade, gente, é o que eu digo. Quem quer aprender tarô, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é sempre olhar a cena. Olhe a cena e começa a falar coisas da cena ou do personagem. Começa a fazer um brainstorm. Tudo que vem na tua cabeça, fala. O que você acha que significa, fala. Não se trava, não tem medo de falar. Porque a pessoa que tem medo de fazer esse brainstorm, como está aprendendo na sala de aula, ela vai ter Sim. medo na hora da interpretação. Então, É. na sala de aula, você pode errar, né? Bom, Agora, na interpretação, imagina você começa a gaguejar na frente de um cliente, aí não vai ficar bem, né? Então, não não tem dá, medo, né? né? É. Olha esse cavaleiro Que de lindo. bastões. Olha o cavalo empinando, salamandras na túnica dele. O penacho do elmo, Carmen, é uma própria chama, né? Olha Para só. representar realmente o elemento da família. E, finalmente, né? Aqui a gente tem um pajem, também com a túnica cheia de salamandras. Ele tem não é um elmo, mas ele tem aqui um chapéu de ferro. E aqui na frente ele tem uma chaminha pegando fogo. É, Seria um enfeite, um penacho, mas lembra uma chama, é, né? Que é bem interessante, né? Porque imagina um elmo, claro. chama bem aqui no Ajna Chakra. É o que eu digo. A gente tem que olhar tudo, fazer relação com tudo, senão fica difícil a gente falar de tarô. Agora, olha aqui essa família da água. Olha o rei de taças. O trono dele está sobre o mar. Ele tem um pequeno báculo em uma das mãos, na outra ele tem uma taça. Uhum. Mas você repara alguma coisa nele, cara? Que ele não olha nem para o báculo, nem para a taça. Então, quer dizer, se a taça representa elemento emocional, mas ele não está dando muita bola, ele é um arcano que tem a ver com emoção. Mas como ele é um rei, isso quer dizer, eu controlo as minhas emoções. Eu não vou ficar olhando para a taça, me perder nas minhas emoções ou me perder nesse mar. Até as roupas dele não têm contato com a água. Então ele está sobre as águas do mar. Interessante, né? Teve um mestre Super. 2000 anos atrás que controlava muito bem seu emocional, que caminhava sobre as águas, né? E aí você começa a fazer. Essa família aqui da Claro. taça é a família do Santo Graal. Que É lindo. interessante essa família, é a própria família do Santo Graal. Olha essa rainha, totalmente diferente. O trono dela é incrível, né? Porque o trono dela tem concha, ela Todo tem algum. elaborado. É bem elaborado. E olha a taça dela. A taça dela é mais bonita que a taça do rei, mais Do rei. elaborada. E ela olha para a taça dela, É. ela presta atenção. Até eu falo, isso aqui é Maria Madalena com o vaso de alabastro. E até semana passada foi dia de Madalena, né? Porque É, lembra, exato. né? É, Lembra ela. quinta-feira.
Então é interessante. É o que eu falo, cara, a gente tem que É, fazer mas é, tá, ação, porque senão, né? claro, tá tudo ligado. Olha esse cavaleiro, diferente do anterior. Ele tem peixes na túnica e ele parece, quando eu olho essa imagem, sabe o que me lembra, o Hum, Carmen? Parece o Galahad voltando da demanda do Santo Graal, com o Graal, né? Então, é bem é, interessante. E finalmente aqui um pajem de taças, né? Que tem um aspecto bem de criança mesmo. Até na taça dele a gente vê um peixinho, ele está brincando com o peixinho. E ele tem um aspecto mais assim, juvenil, mais ingênuo, né? É bem interessante o significado dele. Já a gente vai falar, nós vamos escolher um e nós vamos interpretar. Agora, olha o Rei de Espadas. legal. Poderoso, né? Ó, Super o trono forte. dele está no topo de uma montanha e ainda o trono está cercado de nuvens. Então, é um tipo de rei que ele se coloca um pouco acima dos outros. Ele empina um É, pouco o nariz, né? E a é. espada dele, você está reparando que a espada dele está inclinada? Sim, Sabe o que isso quer dizer? Olha, olha o detalhe. Aí acaba pensando, meu Deus, ele olha até a inclinação da espada. Porque eu falei já que você tem que olhar. pensei, já pensei. É, essa E o que espadinha um pouco significa? inclinada, ela representa que às vezes, né, quando alguém se torna inimigo dele, ou quando ele escolhe e faz seus inimigos, ele pode não ser muito justo com os inimigos, não. Então, Hum, diferente da rainha, que a espada é reta. sim, E ela até lembra a justiça, né? sim, Lembra é. até a própria justiça. É bem interessante a gente ver a diferença. A inclinação de uma espada muda totalmente o significado da interpretação. Agora, esse cavaleiro, que parece ser um cavaleiro que vem do céu, né? Parece que o cavalo É, dele saltou, ele está é, ele tá entrando no campo voando. de batalha e sai da frente dele quem estiver na frente, porque ele vai passar por cima. Então, é aquele cavaleiro bem espartano, por assim dizer, bem É, aquele que é a primeira linha de combate, é o fronte de batalha, né? Então, imagina a impetuosidade quando esse arcano é, aparece numa consulta. E olha que interessante esse pajem. A espada é maior do que ele. Nem cabe aqui no arcano a espada toda. Ele está no topo de uma montanha e cercado de muitas nuvens. E esse pajem aqui, Carmen, ele pode dar cada probleminha, porque ele é associado ao personagem mitológico Zéfiro. E Zéfiro era um deus muito traquinas, que não usava bem a comunicação. Claro, ele se uhum, comunicava muito bem, mas ele usava a comunicação e gerava intrigas tanto no Olimpo quanto entre os humanos. Então, sim. sabe aquelas energiazinhas, Carmen? De intriga, fofoca, que as Sei, pessoas horrível. fazem e acham que não vai dar em nada. Depois dá em cada. Porque uma brisinha que começa com uma intriguinha, lá em frente se transforma num furacão que a gente não consegue É, mais parar. Então tem que tomar é cuidado. verdade. Olha esse rei, não sei se você vai conseguir ver, outra família, o rei de Pentáculos. Você vê que na túnica dele estão desenhadas uvas, né? Putz, Tem uvas aqui, eu vou aproximar para você ver. tá. Cachos de uvas, né? Uhum. E uma natureza muito abundante, né? Já já eu vou explicar por quê. Eu vou mostrar toda a família primeiro e já já vou falar por que essa uva, por que essa natureza. Da mesma forma, a esposa dele, que é a rainha, que ela segura uma moeda, ela presta atenção na moeda que está segurando, e aqui embaixo, não sei se a Carmen vai conseguir ver, vai sim, eu vou aproximar. Tá vendo um coelhinho aqui? Um coelhinho, tô. Aqui que se inicia, aqui que se inicia a tradição da Páscoa. Por quê? Porque essa é a deusa celta Eostre, que Olha, fazia a terra renascer nessa época de Páscoa, e aí um alegre coelho aparecia para presentear a deusa com ovos. Mas um dia a deusa falou: eu agradeço os ovos que você me traz, mas vai distribuir esses ovos, esconde na natureza para as crianças procurarem.
Só que isso é muito antigo, cara. Isso vem antes do cristianismo, né? E Olha, o que povo lindo. não sabe a origem do coelho de Páscoa, não sabe a origem do ovo de Páscoa. A origem é uma antiga deusa pagã que tinha a ver com o renascimento da natureza, né? Tarô também é cultura, né? Então, é Claro, bom. com você tudo é cultura. A gente Oh, aprende muito. olha esse cavaleiro aqui, ó. Um cavaleiro segurando a sua moeda de ouro. E é interessante que o cavalo dele, a gente vê as roupas, né, dos outros cavalos, muito assim, gloriosas, muito majestosas. Aqui a gente vê tiras de couro, porque a família da Terra, eles têm poder, mas eles são Uhum. também muito humildes. Então esse cavaleiro, quando ele passa pelos campos do reino do pai dele, que é o rei, se ele vê os lavradores com dificuldade, ele pega o arado, atrela ao cavalo dele e ajuda os lavradores a semearem, cultivarem a terra. Então é bem interessante que é Que um lindo. cavaleiro, mas é um cavaleiro bem humilde, né? E a gente tem o Ok. pajem, né? O pajem de pentáculos, com Uhum. suas roupas, né, campônias também, e segurando bem no alto uma moeda, e tem um significado bem legal isso aqui. Então, a gente acabou de passar as 4 famílias. E aí eu vou conversando com a Carmen, eu vou começar a misturar tudo aqui, né? Para a gente escolher um arcano dentre estes, né? Que são 16, né? Se cada família tem 4 arcanos, Claro, são claro. 16 arcanos. Eu vou misturar bastante, enquanto isso a gente vai conversando. Tem uma coisa, Carmen, interessante, uma armadilha que eu queria até dar uma pequena advertência para ninguém cair nessa armadilha. No, digamos, né, popularesco, no uso popular que a gente ouve às vezes falar por aí, porque o tarô tem 2 maneiras de você lidar com o tarô. A maneira clássica, ortodoxa e antiga, Uhum. que é a minha escola, aonde tem todos esses significados, e tem uma neo-maneira que ela é mais assim, é, livre, vai, vamos colocar assim, é mais livre. Só que nessa neo-maneira tem uma armadilha. Quando aparece qualquer arcano da corte, de qualquer naipe, numa consulta, na neo-escola, às vezes o povo começa. Não porque apareceu o rei de pentáculos, então eu estou vendo um homem de posição na sua vida. Não porque apareceu a rainha de espadas, eu estou vendo uma mulher perigosa na sua vida. Carmen, se eu ouço um negócio desse, você imagina a ansiedade que isso gera, né? Sim. A armadilha é que, tipo assim, não estigmatiza um arcano. Não tenta encontrar um tipo de homem para cada rei, um tipo de mulher para cada rainha. Em Uhum. outras escolas, isso ocorre e é tradicional. Por exemplo, na Ah. cartomancia, no Lenormand, você tem isso. Agora, o tarô é uma linguagem muito mais arquetipal. E muitas vezes, se você tirou um arcano da corte, não é porque na tua vida vai aparecer um homem assim, ou uma mulher de tal jeito. São características naquele momento da tua vida que você deve desenvolver em você, Uhum. né? Mais do que talvez alguém que apareça fora de você, né? Certo. Então, esse entendimento é importante, né? Porque eu imagino, né? Se eu estou numa consulta, alguém fala, olha, Alexandre, vai aparecer uma mulher na sua vida, né? Tudo bem. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu vou ficar atento a todas as mulheres que aparecerem na minha vida, né? Quando eu andar na rua, quando eu estiver no trânsito, né? Então, essa ansiedade não é uma coisa muito legal, né? Não é bom. Não é bom, não é bom, né? Não Não é é bom. bom. Então, isso explicado, vamos então agora aqui, junto com a Karen, porque ela vai ajudar. Só que como deu 17h30 e eu já Você misturei, vai, você vai tomar sua água antes? vou, você já me conhece, vamos Já, porque lá. eu já preparei. Olha lá, família Pax, estamos conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é um super estudioso das escolas iniciáticas, sabe muito, e autor da Madras, editora, tem um livro sobre tarô, está escrevendo o segundo dos arcanos menores,
Amanhã eu converso com a Cândida Borges, ela vai falar como melhorar o seu relacionamento através da sua própria voz. Esperamos vocês. E vamos lá, né? Vamos aí nesse nosso longo caminho de aprendizado na bem-amada Mãe Terra, para ver se a humanidade acorda e se a gente pode viver de uma forma mais plena e mais feliz, né? Mas olha, eu tô adorando, tô aprendendo muito, viu? Eu não tinha ideia que o olhar e os pequenos detalhes tinham simbologia E muito forte. é uma coisa interessante esse negócio de olhar, porque você pega um pajem, aí ele está olhando, vamos dizer, para a direita, e na direita dele existe um arcano maior. Sim. Então, esse pajem, que representa ainda um grau de imaturidade, ele precisa estudar, evoluir, progredir, até chegar no nível que aquele arcano maior, a mensagem daquele arcano maior Uhum, demanda. entendi. Então, as pessoas falam assim, é, até quando eu vou estudar o tarô? Então, Ale, se eu fizer o grupo de estudos de tarô com você, até quando eu vou estudar? O grupo, claro, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mas Claro. quando você conclui o grupo, não quer dizer que você concluiu a tua jornada como um tarólogo. Se Sim. você pretende ser um tarólogo sério, correto, ético e que quer prestar o melhor trabalho, o melhor serviço para o teu cliente, você vai estudar até o final da tua presente encarnação. Porque tarô existem duas palavras-chave que formam um tarólogo. E essas palavras são, primeira, estudo. Então, se você quer ser tarólogo, você gosta de tarô, saiba que todo dia você tem que pegar os arcanos na mão. Todo dia você tem que ler alguma coisa sobre o tarô. Independente de escolas, você tem que ter a mente aberta para todas as escolas de tarô, tem várias, né? Sim. E o segundo fator que forma um tarólogo é o tempo. Estudo e tempo. Isto forma o tarólogo, né? Então eu falo assim, Carmen, eu dou a tela branca, as tintas, a paleta, os pincéis, mas é o aluno que vai pintar o quadro, né? É claro. E a gente quer ver um quadro diferente do outro, né? Porque cada um de nós tem uma percepção, tem uma evolução de consciência, né? Sim. Então eu comecei a estudar o tarô com 11 anos de idade. É. Hoje, para fazer essa live, eu estava cercado com 8 livros na minha mesa, né? Então, Nossa. depois de mais de 30 anos. Então, o tarólogo, o astrólogo, isso vale para o astrólogo também, o numerólogo, o runólogo, estudam sempre. Você Sim. nunca para de estudar. Porque quando um cliente entra no teu consultório, aquele cliente é todo um novo universo É. que não se conhece, que está em busca de autoconhecimento e que você tem a honra de ajudar ele a se autoconhecer, para Sim. que ele se resolva através do autoconhecimento. A Carmen lembra, quando eu atendia aí na Apax, Carmen, você lembra, que as minhas consultas duravam 2 horas, 1 hora e meia, Sim. 2 horas, né? Porque na escola clássica não tem condição de fazer em menos tempo, né? Porque só para você preparar a mesa é feito um ritual que você leva 10 minutos, né? E aí Uhum. depois que você vai entrar em interpretação, né? Claro. Misturei, então agora Ok. sempre, né? Vamos fazer o corte, né? Tá. Cortamos, né? Agora vamos lembrar os tempos, né? Que o Alexandre era pequeno em idade, porque em altura nunca foi, e vamos abrir o leque aqui, tá? Tá. E, Carmen, ó, minha mão tá aqui, vou ficar passando aqui. Quando você achar que eu devo parar, você fala para parar, e aí a gente vai escolher. Então, deixa eu olhar para cá, para não ver também meus arcanos. Para. Tá, então,
Vou posicionar o dedo aqui, só virar para retirar um arcano. E vamos lá ver a Carmen representando todos os amigos e amigas da Pax. Qual arcano a gente retirou? Olha que legal. O Rei de Espadas. Né? Então, vamos... É muito curioso, né, Carmen, como funciona sempre, né? Porque num trecho da nossa live hoje, né, você chegou e disse assim, vamos ver se esse mundo toma juízo, né? Porque a impressão que a gente tem é que nós estamos, em nível mundial, numa batalha. A Sim, impressão que a gente tem é que nós estamos numa guerra. A é impressão que a verdade. gente tem é que é o tempo, de novo, infelizmente, é o tempo dos senhores da guerra. E nós Sim, precisamos de senhores da paz, não de com senhores da certeza. guerra. Né? Então, vamos agora falar tarologuês, elementês e cabalês. Aí a Camila Bora fala, lá. meu Deus, lá Estou vem, lá pronta para vai. aprender. Então, vamos lá, deixa eu ver, pegar a minha árvorezinha, tá aqui, tá? A gente vai precisar da árvorezinha para a gente colocar o rei na árvore agora. Então vamos lá. Não. Primeiro, aonde estão os reis? Os reis estão aqui na Séfira 2. Então todos os Dois. reis estão aqui, inclusive o rei de É, espadas que a gente pegou agora. Legal. eu Vocês desliguei. lembram? Vocês lembram? Ah, mas dá tempo de ficar, cara. Eu vou enrolando aqui, fica tranquilo que dá tempo. Vocês Ele lembram? demora. Vocês lembram Vamos, tio. semana passada? Esse nível superior aqui da árvore da vida, eu falei que a árvore era dividida em 4 elementos, né? Qual é o Sim. elemento desse nível das Séfiras 1, 2 e 3? Qual que é o Era, elemento? não era fogo? Perfeito. Então, o rei, tiramos um rei, então nós estamos falando do nível do fogo da árvore da vida. Isso, Uhum. né? E no caso, todos os reis ficam aqui na Séfira 2. A Séfira 2 é uma posição de elemento fogo, Fica aqui. porque é o nível, né, da árvore da vida. Esses sefirotes superiores, né, eles vão representar o elemento fogo. E agora vamos começar a falar. Tá, então vamos lá, Camille, vamos assim nos ajudar. Coragem, a gente vai conseguir. Vamos lá. Rei de espadas. Legal. Só que falar rei de espadas é muito fácil. Não é fácil demais. Nós temos que mudar isso. Rei de espadas. Cara, que elemento representam os reis? Qualquer rei. Ué, fogo? Então, legal, vamos começar. Fogo de espadas. Fogo Carmen, de espada. isso. Aí, anota aí. Fogo de espadas. Eu acho muito legal a Carmen com as anotações dela, porque os amigos em casa, eles vão fazendo também no mesmo... Não, é sério. A Claro, gente eu vai quero pensando aprender, eu junto, adoro né? aprender, Isso adoro. é muito legal, porque fica uma live didática. Então a gente vai Não é estudando lógico. tudo, lendo junto. Não, mas Então, você é ótimo para explicar. Todo mundo comenta e elogia aí direto. Verdade, é muito legal. então, Não, porque para mim esse assunto é outro idioma, entendeu? É outro planeta, por exemplo. Eu tem algumas coisas que eu modéstia à parte sei fazer, outras que para mim é tudo uma grande interrogação. E é muito legal, quer dizer, eu nunca imaginei que você observasse todos os detalhes da carta, né? E na realidade assim fica até mais simples você ficar mais familiarizado com aquilo que está vindo a nível de energia, né? Mas vamos verdade, lá. verdade. Então, o rei, vamos lá, fogo. Hum, Fogo de espadas. Ok. hum, As espadas estão ligadas a que elemento? ar. Ah, então vamos lá. Em vez de fogo de espadas, agora vai mudar. Fogo de ar. Como é Fogo... fogo de ar? Não é fogo ou ar? Como é que é isso? Porque a gente fala rei de espadas, né? Sim, ele é Aí fogo. a gente transformou o rei em fogo. O D, a gente deixa o D no meio, né? A gente deixa o Tá D bom, ser quer? D. Deleta. Fogo de espadas é como falar fogo de ar.
Porque espadas é o elemento ar. Então é Sim. um fogo associado ao elemento ar. Então é forte, né? Porque o ar faz o fogo queimar mais ainda. Justamente. Só que seria, se a gente parasse agora, a gente estaria igual semana passada. Mas aí entra uma surpresa, Carmen. Entra, Hum, aliás, duas surpresas. Fogo de ar. Ok. Mas em que nível na árvore da vida está esse rei? Está no nível do fogo. do fogo. Então é fogo de ar no nível do fogo. Então tem mais um elemento a colocar, né? Fogo, ar e Fogo fogo. de ar e a Séfira 2 está no nível do fogo. Então é muito interessante porque a gente sabe que a Séfira 2, a gente explicou isso semana passada, cada Séfira é um planeta. A Séfira 2, nós temos Urano nesta Séfira. Uhum, Urano que rege aí Aquário, que sim. são libertários, são visionários, são revolucionários, né? Então a gente começa a imaginar como esse rei aqui pode ser. Primeiro, é muito interessante que as cores da roupa dele, ele tem aqui uma túnica azulada, tem aqui um manto violeta, mas Sim. olha as mangas dele, como são laranjinhas, né? Laranja, é. Então, por detrás dessa túnica azulada, céu, elemento ar, expressão, comunicação, por detrás do manto violeta dele, vamos transmutar o mundo, transmutar o reino, transmutar a consciência. Por baixo de tudo isso, se esconde o alaranjado bem do fogo, bem do fogo. Então, quer dizer, se esse rei aqui perder a paciência, e a gente vê que ele já Danou-se. segura a espada inclinada, né? A espada inclinada, e Sim. é muito interessante, Ele porque, vai para o Carmen, ataque. eu vou ensinar uma coisa aqui. Quando eu olho o arcano de frente, a espada dele estaria inclinada para a esquerda, mas na realidade eu preciso me colocar no arcano. Então a espada dele está inclinada para o lado direito. Até isso você tem que ver para que lado está inclinada a espada, né? Então é muito interessante porque esse rei ele é duplamente elemento fogo e ele é uma vez elemento ar. Por quê? Ele é fogo de ar no nível do fogo. Por ele ser fogo de ar, é o que a Carmen falou. O fogo se expande por meio do ar. Sim. Então, como será que ele se expressa? Como será que ele se comunica? A palavra dele, quando ele a dá, ninguém ousa contrariar. Porque imagina uma expressão com poder de expansão. Sim. Imagina uma expressão com poder de erudição, né? É algo que ele domina as plateias pela palavra, Sim. pela maneira, pela postura corporal que ele se expressa. Ele podia estar sentado no trono, né, como um rei comportado, a espada alinhadinha, mas ele está sentado e ele está até meio que inclinando a espada em direção ao ombro, tipo assim: saiba que aqui o rei sou eu. E a melhor coisa no meu reino é você ser amigo do rei. É como se a postura dele indica um pouco isso, né? Tá. Então, é um rei que ele tem o poder da palavra. Por ser regido por Urano, a gente sabe que às vezes Urano deixa as coisas meio instáveis, meio Uhum. revolucionárias. Basta ver os aquarianos, né? Aquariano, por exemplo, se você restringir a liberdade dele, ele some da tua vida. Se você quer manter um aquariano perto de você, não restringe a liberdade dele, porque o que eles mais valorizam é a liberdade. E esse rei, quando ele aparece em uma consulta, a gente costuma dizer o seguinte: olha, o rei de espadas, ele representa que você possui um incrível potencial. Uhum. Só que norteia o teu potencial por uma mente centralizada. Porque se você sair do teu centro
Se você perder a tua paciência, ao invés de você ser um rei construtor e revolucionário para o bem, Uhum. você se transforma num rei flamejante, num rei flamígero, que é respeitado porque te temem, mas não é respeitado porque te amam. E você ser respeitado pelo medo, creio eu, que é uma Ah, coisa não é. terrível, É, terrível, não é mesmo. né? Então, esse rei, ele tem um aspecto também de um certo distanciamento. Como eu falei, o trono dele fica no topo de uma montanha, e você vê que o trono dele está muito perto das nuvens aqui, né? Uhum. E aqui, até isso que eu analiso. Aqui, Carmen, tem dois passarinhos bem no cantinho voando aqui, Uhum. né? Até isso você tem que ver, né? Então, às vezes, a gente alerta o cliente, olha, cuidado com você não ter empatia. Cuidado com você ser distante dos outros. Cuidado com a frieza. Cuidado com teus julgamentos tendenciosos. Sim. Porque se o rei representa um arquétipo, o cliente ele tem que aprender com esse arquétipo. Ah, aí na neoescola falariam, né? Olha, cuidado, tem um homem perigoso na sua vida. Na verdade, não é nada disso. O ser humano mais perigoso que tem na nossa vida, que o rei nos ensina, somos nós mesmos. Sim. Porque se nós movimentarmos essa espada contra outrem, é a nós que estaremos ferindo. Pela lei de causa Pois e é. efeito, justamente, pela lei de causa e efeito. Então, a mente dele é brilhante, claro, todo rei tem coroa, né? Então eles têm o Sahasrara plenamente ativado. Então, que tal usar essa mente, o poder de comunicação, o poder de expressão, para inspirar as pessoas? Não para colocar temor nas pessoas, né? E Sim. hoje em dia, Carmen, eu falei que ela sempre funciona. A gente vê uma situação no mundo, hoje em dia, muito dos senhores da guerra. É. E a gente vê alguns senhores da guerra que eles usam o que para se comunicar? As famosas fake news. E com isso, eles conseguem o quê? Desestabilizar o planeta inteiro, né? Pois é. Então, Dominar pelo medo não é bom. Deus dominar não pelo gosta medo. muito disso. Até eu costumo dizer que o pior vírus, a pior forma de contágio é o medo. É Quando verdade. o medo entra na tua mente, e é interessante, né, que ele segura uma espada para dizer que ele domina o mental, né? Sim. Quando o medo entra na tua mente, aí acaba É. tudo. Vai Enquanto dormir e você, acorda direito. justamente, enquanto você tem uma mente forte, enquanto você tem uma fé, enquanto você tem o poder real, e quem quiser Sim, entender o que é o poder real, estude Hermória, aí você vai entender o que é o real sim, poder. claro. Enquanto você tem isso, nada te abala. Agora, se o medo entrar na tua mente, imagina, Carmen, uma pessoa com medo antes de fazer um discurso. Um estudante com medo antes de apresentar um TCC. O que vai acontecer? Né? É, não Então, vai bom. esse rei, ele nos alerta sobre nós e ele também fala sobre o que está ocorrendo no dia de hoje, segunda-feira, neste mundo, com relação aos senhores do medo, os senhores da guerra. Mas eles não prevalecerão, porque Sim, os com senhores certeza. da luz, os senhores do amor, são infinitamente mais fortes. Claro. Na verdade, o que eu aprendo com a família de espadas, Carmen, é o seguinte: o que os cátaros já falavam na Idade Média. Eles diziam que todos os seres humanos são espadas, que devem decidir nas mãos de quem se darão. Alguns Sim, seres humanos se dão na mão dos anjos. Outros seres humanos se dão nas mãos de algo sombrio. Decide, né?
E a partir do momento que você decide, combata o bom combate dignamente, com virtude, com ética, com honra, que não tem erro, aí você vai ter a soberania sobre a tua vida. É É mais ou verdade. menos por aí. Muito bom. Tem algumas perguntinhas. O Ricardo Pastore falou que o rei tem magnetismo, e daí ele perguntou qual é o papel da intuição e da inspiração dos seres de luz, como é que eles contribuem na leitura do tarô. E o Henrique falou que você é o santo da sabedoria, e Ah, ele tá. disse que no topo da cabeça do rei tem uma borboleta. Qual é o significado? Gratidão. Ah, Bom, vamos começar por aqui. As borboletas, elas são símbolos de alquimia. Então, a borboleta, outrora foi uma lagarta, que entra no casulo, que é uma espécie de atanor de forno alquímico. Lá dentro ela se transmuta e alça voo em direção ao Altíssimo. Então, o Sim, símbolo, essa alquimia mental poderosa. Transmuta os teus pensamentos para que transmutadas sejam as tuas palavras e para que luminosas sejam as suas ações. É isso que eu sim. vejo nesse trono. E o Pastore, né, um abração para ele, grande irmão aí, como que os seres de luz eles atuam em relação não apenas ao tarólogo, mas em relação a qualquer pessoa que lida com qualquer tipo de oráculo. Olha, antes da consulta, você pode entrar em comunhão com um ser da alta invisibilidade, da luz maior, independente de qual for a sua crença, de qual for o ser, de qual for o panteão, e você pode pedir para que este ser da alta invisibilidade lhe dê discernimento a fim de que, eticamente, como um terapeuta oracular, você Uhum. possa se colocar a serviço do autoconhecimento, né, da humanidade. É uma maneira Sim. legal da gente chamar seres da luz maior para velarem por nós enquanto nós estamos atendendo, né? Claro. Até é interessante essa pergunta dele, cara. Isso eu falo para todo, independente de que oráculo as pessoas usem, gente, não comecem a atender ninguém, não atendam as pessoas se desde o início do dia você não fizer um fechamento energético ao teu redor. Porque como Claro. é que você pode atender as pessoas sem estar fechado energeticamente? Aí, Carmen, é aquelas histórias que a gente conhece, né? Um monte de gente que lida com tarô, com runas, com búzios, com I Ching, com numerologia, com astrologia, que quando acaba uma consulta, o profissional está cansado, drenado, esgotado, abatido. Por quê? Porque você não fez um fechamento, Esgotou a energia, né? esgotou a energia, É. né? Então é bem por aí. Mas acho que deu para responder essas duas perguntinhas, né? Maravilha. É que eu, assim, Agora sou eu na água. daria para falar 3 horas sobre esse rei, mas Ah, não tá, dá, né? Porque aqui só faltam 5 minutos. Olha lá, o Família Pax amanhã eu tô aqui com a Cândida Borges, vai estar falando sobre como melhorar os seus relacionamentos através da sua própria voz. Ela que é maestrina, está com a gente na Pax desde 91. Então, você quer deixar a sua mensagem final? Você quer falar mais alguma coisa? Você tem 5 minutos, fica à vontade. tá, 5 minutos, então. Ah, Eu então, peraí, deixa eu te falar. Hoje é dia fora do tempo no calendário maia. É dia de enviar amor e gratidão ao elemento água pelo Dr. Masaru Emoto, que a Pax trouxe para o Brasil em 2009 e 2010. É dia de São Cristóvão, que é o padroeiro dos transportes dos viajantes. É dia de Santiago de Compostela. A Pax fez 4 vezes o caminho de Santiago. Você precisa ir. eu vou. Mas nós fomos o primeiro grupo a fazer de ônibus, né? De micro-ônibus, porque eu não ia ficar andando 45 dias, né? E saímos da França e fomos lá até Santiago. E foi muito legal. Então é um momento. E hoje também é o dia do Mahavatar Babaji, que era o guru do Yogananda, que ensinou o Kriya Yoga para Yogananda e pediu para o Yoga vir para o Yogananda vir do Oriente para o Ocidente e ensinar meditação, yoga, conexão com Deus. Olha quanta coisa maravilhosa no dia de hoje. Então, fala Espetacular, aí. espetacular. 5 minutos. Eu vou continuar na tônica, né, dos pesos do rei de espadas, né? Claro. Fogo,
de ar no nível da árvore da vida do fogo. Nós temos 2 elementos fogo contra 1 elemento ar. O que isso quer dizer? Quando você não tem o reto pensar, não pratica o que a Carmen acabou de citar, reflexão, meditação, yoga, autoconhecimento, você pode ser tomado pelo excesso de fogo, que são as impulsividades Sim. do gênero humano que não procura se autoconhecer, que não procura centrar-se. E quando nós somos tomados pela impulsividade, toda a razão, toda a lógica, toda a mente brilhante do rei se vai. E isto acaba sendo um desperdício de potencial, porque nos faltou. O que nos faltou? Conhecimento e autocontrole. Quando eu digo que faltou conhecimento, eu não estou falando que as pessoas devem procurar informação. Não, muito pelo contrário. Eu estou querendo que as pessoas tirem tanta informação que tem na cabeça. As pessoas têm informação demais na cabeça. Quando eu falo faltou conhecimento, é no sentido de faltou autoconhecimento. Quando falta autoconhecimento, falta o reconhecimento de que internamente você é Deus. E quando você não reconhece isso, você pode tomar atitudes, você pode pronunciar palavras, você pode ter pensamentos extremamente impulsivos, cuja resultante, pela lei de causa e efeito, nunca é algo bom. Então, vamos transmutar esse rei. Que tu uses a túnica azul do discernimento que o rei Arthur, mestre Moria, sempre apresentou. Sim. Que teu manto seja o violeta do querido mestre ascensionado Saint-Germain, Taliesin, o mago Merlin, para que você transmute em ti, ao teu redor, tudo aquilo que não condiza com a tua real natureza divina. E a partir do momento em que você faz isso, essas roupas alaranjadas debaixo da túnica dele deixam de ser impulsividade, se convertem em chamatrina, se convertem nos 7 raios, e a partir daí você é soberano, porque adquiriu o autocontrole, a soberania sobre si mesmo, não quer mais dominar ninguém, nem comandar coisa alguma. É isso aí. Amém. Obrigada, Ale. Uma ótima semana aí, saúde. Vamos lá, segunda-feira tem mais. Gratidão, namastê, família Pax. Tchau, tchau.